Olhando um pouco aqui a curva longa de juros, né? Desde que a gente até comentou semana passada, mas assim, desde que o Banco Central aumentou a Selic, pelo menos esse comentário eu li em vários lugares, falou, pô, agora aumenta a Selic, então as curvas longas elas devem cair, deve ter uma percepção de risco menor, o câmbio deve vir para baixo, só que a gente está vendo o câmbio aqui 5,80, né? Tá raspando 5,80, e a curva longa de juros, se não me falha a memória, talvez eu esteja errado, mas a gente só teve um dia só que a curva longa caiu, né, desde que a Selic subiu. O que o mercado tá esperando? O Brasil vai quebrar? O Brasil não vai aguentar? A fiscal? Foi esse orçamento fake que estão apelidando? Qual que é a leitura que o mercado está tendo com essa curva aí que não para de abrir, né? Perfeito. Primeiro, a gente teve no início do mês intervenção do Banco Central diariamente, que trouxe $1 para o patamar ali na casa de 5,50 até abaixo de 5,50. Depois veio o Copom, como você bem citou, a expectativa do mercado era de meio. Eu gostaria de 0,75, mas esperava meio, e veio 0,75, surpreendeu. O dólar cedeu mais um pouco e o próprio esperou a ata do Banco Central, que também, né, do Copom, que também destacou que era, olha, 0,75 na próxima reunião. O próprio mercado começou a precificar 1, né, mesmo com o Banco Central, mesmo com o Campos Neto falando, presidente do Banco Central, não, olha, a próxima reunião é mais 0,75. E aí você tem o que de problema? Não só o risco fiscal, o orçamento que veio cheio de penduricalhos, essa é a grande verdade. Poxa, você olha o orçamento e você fala assim, legal, aprovou, peraí, vai ter que refazer. O TCU já falou isso. Então, o Maílson da Nóbrega estava falando, falou, cara, é melhor voltar atrás. E a gente aprovou, a gente não, né? O Congresso aprovou o orçamento do ano no final do primeiro trimestre. É um negócio surreal isso, que era para ter sido aprovado. E aí tem aquela discussão, vai dar shutdown, né, no Brasil. Ou seja, que aconteceu já nos Estados Unidos com o Trump. Se não aprovar o orçamento, você não consegue pagar vários servidores, a máquina pública, né, que é sustentada, que a gente é que sustenta essa máquina pública. Então, lá fora, eu fico imaginando o investidor olhando isso, falando assim, caramba, o Brasil está com risco fiscal, está com um número de mortes extremamente elevado no Covid, não adianta dissociar uma coisa da outra, porque se a gente não melhora a parte de saúde, Covid, vacinação, a gente não tem uma melhora econômica, não tem uma arrecadação, orçamento, impostos de melhora em relação a isso, então como é que fica a situação? Então acho que estão olhando muito para o curto prazo, o que gera oportunidade. Até tem títulos públicos pagando quase 9% os curtos. Então, pré-pagando taxas elevadas, que eu não acredito que a Selic vá a 2 dígitos, isso também eu concordo com o Stuberg. Mas eu acho que é muito um efeito de curto prazo que, se o câmbio tivesse tudo certo no Brasil, a gente estaria com um câmbio a 4,50. Vai para lá? Não. Muito mais próximo. A gente sempre fala disso. Eu acho mais 5,30, 5,15 e o câmbio não para de subir. Esse é um ponto que a gente tem que, né, é uma crise, a gente gosta sempre de uma crise para chamar de nossa. A gente está com problema com o Ernesto Araújo, governo, Congresso, aí a gente teve o Lira e o Pacheco ameaçando a abertura de processo de impeachment. E assim, o Brasil vive em constantes crises, né? Todo ano tem uma para chamar uma nossa crise. Desculpa, mas nesse processo é a importância até aí que a gente fala sempre da diversificação, né? Ter dólar, ter ativos que não fiquem, ações até que não fiquem presas. Hoje a gente está vendo isso, a Vale subindo por conta do preço do minério e o dólar também, é uma descorrelação em relação ao Brasil, isso é importante. Mas continuo acreditando, né? Teve stop na sexta-feira também de posições no dólar, eu falei com algumas mesas, algumas tesourarias na sexta-feira, o que me chamou a atenção, com o dólar a 5,75, e aí tem a formação da Petax essa semana também, né, que é o dólar também de fechamento do mês, e no curto prazo esse dólar pode continuar subindo sim, infelizmente por essas tensões, digamos assim, nesses ruídos, eu diria. Ô Celso, só fazer uma pergunta, Paula, em relação não especificamente a essa entrevista do Stuberger, só que a gente está vendo, pelo menos assim, quem acompanha o Stuberger, as cartas do Verde, parece que assim, a cada período, né, em períodos curtos, ele fica otimista com o Brasil, depois pessimista, né, depois fala assim, pô, agora estou otimista, e parece que essas mudanças estão relativamente mais rápidas, pelo menos essa é a minha sensação, né. Será que a leitura realmente é essa que a gente tem, ou seja, você desenhar um cenário de longo prazo no Brasil está mais difícil? Quando eu digo mais difícil, não 2021, 2020, mas parece que essas mudanças, assim, pelo menos de
de comportamento Subeg em relação ao ânimo com o Brasil parece que estão mais rápidas, né? Olhando para trás, essas mudanças, assim, parecia ser um cenário mais bem desenhado, né? 2014, 2015, 2016, era um cenário de queda, e queda, você fala, é um cenário de queda, era bem definido, né? 2002, 2004, 2006, era muito um cenário de alta, era bem definido. Será que hoje a gente tem mais dificuldade de ver uma tendência, de ver realmente um comportamento aqui, olhando para as cartas do verde, enfim, como uma referência? Como é que a gente pode tirar das lições aí do verde, né, das cartas do fundo? O que é interessante até na entrevista dele, nas próprias cartas, é que ele fala isso tudo, vai votar em branco pela primeira vez, se for Bolsonaro e Lula para um segundo turno, que não ele mesmo confirma, né, que ele votou no Bolsonaro, mas que não votará mais, tudo isso. Eu acho que é muito mais uma pressão, mas essa previsibilidade, é isso que você falou, a gente tinha ali aquele momento, o Brasil vai quebrar se não fizer os ajustes. Por outro lado, a gente tem reforma da Previdência, foi aprovada, marco do saneamento, marco do gás, a gente está andando com algumas privatizações, licitações de aeroportos, como eu falei anteriormente. Então ele faz um cenário que, se você for ler o Luiz Stubeck, você fala, meu Deus, o cenário é péssimo, é horroroso. E aí no final da entrevista ele fala assim, peraí gente, mas tem oportunidade, juros não voltam mais para um patamar de 2 dígitos, e aí as pessoas vão ter que investir. E ele fala um ponto muito interessante, que eu falo muito sobre isso, que é internamente, a gente está para divulgar também um relatório sobre isso, sobre renda fixa, que a renda fixa não morreu no Brasil, que é a pessoa física financiando via crédito privado, né, obviamente, debêntures e todo tipo de emissão, a economia real. Então a gente tem empresas buscando IPO, abertura de capital, e você tem dívida também, emissão de dívida que não tinha no passado. Então, isso é muito interessante, porque a pessoa física não participava, isso era restrito a fundos, era pequeno demais, agora você tem emissões grandes que a pessoa física pode passar, e isso vai ajudar a economia. Então, quando ele fala, eu entendo que é olhar o curto prazo, porque ele fala assim, cara, de um lado eu tenho uma navalha aqui, onde a gente não sabe o que vai ser o Lula, vai ser paz e amor ou não, se ele vencer. E a outra, ele, cara, vou pressionar o Bolsonaro ao máximo para colocar o país nos trilhos e, cara, aprovar as reformas. E também esse processo, a campanha de vacinação, né? Incentivar esse processo da campanha de vacinação. Então, e aí, por outro lado, ele fala assim, apesar de tudo isso ruim, eu estou otimista aqui, eu estou vendo alguns ativos interessantes, diferente do que no passado. O passado era assim, olha, esse governo não vai dar meia volta, não vai fazer, vai continuar atirando, vai morrer atirando, vai gerar um desespero, inflação vai subir por conta de preços administrados e interferência. Eu acho que ele ainda tem a esperança disso, que até agora, por mais que a gente viu interferência na Petrobras e no Banco do Brasil, não houve em preços, controle de preços, nada disso. A inflação segue alta, 5,5% nos últimos 12 meses, IPCA 15, mas também tem o efeito auxílio emergencial, a capacidade da indústria continua ociosa e baixa, a gente teve preços de commodities, preços administrados que impactaram ali, preço da gasolina subiu muito, diesel, então a gente teve petróleo subindo, isso impactou, obviamente, a inflação, isso tende a acomodar. Por isso a importância do Banco Central levar juros rápido para conter essa fuga e resolver o fiscal. Esse é o grande ponto. Mas é por isso a previsibilidade diminuiu. A gente teve uma pandemia também, né? Então, qual vai ser o efeito em relação ao crescimento do PIB também aqui no Brasil? Mas acho que ele traz uma visão negativa para pressionar e uma visão otimista, porque a gente ainda vê os investimentos aí extremamente interessantes para investir no Brasil. Você pode ter ações, mas também renda fixa. Marco, você quer concluir alguma coisa ainda sobre esse